Olá pessoal, é com alegria que estamos aqui em mais um projeto Pílulas, com um tema hoje desafiador, negócios. Como de costume, então, vamos iniciar com uma prece, elevando o pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a Ele a permissão para estes momentos de reflexão, agradecendo a Ele por ter sido esse exemplo e ser esse exemplo de amor e de sabedoria. Mestre querido, que nestes minutos preciosos possamos ter o teu amparo no entendimento da mensagem de hoje e na aplicação destas palavras em nossas vidas. Que a tua luz e o teu amor esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Como eu disse, o título de hoje é Negócios. E ele começa com a seguinte frase, de Lucas. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E o texto segue: O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises e o comércio do mundo é versátil, sendo por vezes ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo perece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permite as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos, através deles, qual é o maior de todos os negócios. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas: Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Os negócios de Deus? Então essa mensagem nos convoca a refletir sobre qual é o papel do dinheiro e dos negócios na nossa vida, na minha vida, na sua e da sociedade humana. Esse é um tema bastante delicado, porque como a mensagem nos coloca, muitos de nós estão passando a vida checando diariamente as bolsas, os negócios, os lucros, os dividendos, e fazendo disso uma grande ou a grande prioridade da existência. E ele enfatiza quão raros são raros, não importa a filiação religiosa, quão raros são os indivíduos que de fato se concentram nos interesses eternos. Antes da gente falar um pouco sobre esses interesses eternos, eu acho que cabe a gente refletir um pouco sobre o quanto o dinheiro tem um aspecto demonizado dentro das religiões e dentro, talvez, de uma cultura do espiritismo, porque nós viemos, né, de toda uma cultura católica, em que o dinheiro, quando a reflexão é superficial, é visto de uma maneira bastante negativa, né? Como se ele fosse meio demoníaco. Ter dinheiro é um problema, ser rico é um problema, não é? Quando talvez o problema seja o acúmulo. Então, será que existe uma diferença? Eu acredito que sim, mas será que existe? A gente tem que se questionar, né?
uma diferença entre ambição, avareza e planejamento financeiro? Eu acredito que sim. E que apesar, quando a gente coloca parecer que, né, tem uma diferença, separar isso no nosso dia a dia pode ser difícil, né? Pode ser sutil. Então eu acredito que a ambição possa ser entendida como o desejo de acumular, né? Então eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, muitas vezes de uma forma desmedida. Querer algumas coisas por si só não é positivo ou negativo. As coisas têm que ser vistas sob o prisma da intenção, né? Qual é a intenção de querer A, B ou C, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas quando a intenção é mais e mais e mais, é acúmulo, é querer sempre mais de uma maneira desmedida, aí eu acho que nós temos um problema com o dinheiro. E muitas vezes eu quero mais, mais, mais e não quero me dispor de nada daquilo, eu quero prender, eu quero segurar. E eu acho que isso caracterizaria a avareza. Entretanto, existe uma forma de relação com o dinheiro, com as finanças e com os negócios, no meu ponto de vista, que caracteriza o planejamento financeiro, em que eu tenho um planejamento de vida, proponho determinadas metas, determinadas conquistas e almejo conquistá-las de uma forma organizada, porque sem organização não há conquista a longo prazo, não é? Fica muito difícil. E aí, o que eu quero conquistar, né? O que eu quero conquistar do ponto de vista material? E aí cabe uma pergunta fundamental, na minha opinião, uma pergunta que eu estou me fazendo e refletindo, que é: o que eu quero conquistar é essencial ou é supérfluo? O que é supérfluo na minha vida? Porque se trata de supérfluo, se trata de acúmulo, se trata de algo desnecessário, provavelmente a gente vai estar falando de coisas que vão estar atrapalhando a nossa caminhada espiritual e sendo priorizadas, ocupando um tempo que poderia estar sendo destinado para a construção espiritual. Existe muita construção espiritual, né, que é possível ser feita com dinheiro. É possível a gente ofertar trabalhos, é possível a gente fazer construções, é possível a gente caminhar, ajudar a sociedade a caminhar, fazer beneficência, assistencialismo, promover projetos, construir uma família, proporcionar educação, frutos que promovem crescimento, abundância. Entretanto, tudo isso, na minha concepção, perspassa o campo do que é importante, do que é essencial, do que é necessidade, e não o do supérfluo. Então acho que a gente tem que se perguntar o que é supérfluo na minha vida, o que é que eu estou almejando que é supérfluo, isso é mesmo necessário? É necessário ou é supérfluo? E essa reflexão, ela é totalmente individual. O que é necessário para um pode não ser necessário para outro. Cada um de nós tem um prisma de percepção da realidade, uma determinada concepção e evolução. Então, que fique essa reflexão, vamos pensar na nossa vida o que está sendo supérfluo. E perceber, puxa, qual é o espaço que a reflexão em torno das minhas construções, do meu planejamento financeiro, da minha realidade material, está ocupando na minha vida? Quanto está sendo ocupado por isso, do meu tempo, da minha reflexão e do meu sentimento? E quanto está sendo destinado para os interesses eternos, que ele diz que é o maior negócio, né? Atenção aos interesses eternos, consagração aos interesses eternos. O que são os interesses eternos na minha vida e na sua vida? Eu acho que cada um tem que se questionar sobre isso. E eu pensando um pouco, refletindo, cheguei à conclusão que para mim, e acredito que para a doutrina espírita, para o cristianismo, os interesses eternos são aqueles que tocam o amor. São aqueles que buscam o desenvolvimento do amor, a experiência do amor. Tudo aquilo que nos leva, nos aproxima do amor, a experiência amorosa, que é a experiência em direção ao divino e que é o desejo da providência divina para as nossas vidas. Então, os interesses eternos são aquilo que a providência divina deseja para nós.
E o que ela deseja para nós? A experiência amorosa. O amor é um conceito bastante amplo que se desdobra em milhões de facetas numa dada pessoa para uma dada encarnação. Mas aquilo que nos aproxima da vivência do amor, não do entendimento apenas conceitual, mas da experiência amorosa, do sentimento amoroso para com as pessoas, para com a vida, para com o Mestre Jesus, né? Na experiência da gratidão, da doação, da benemerência, na experiência da ajuda ao outro, de receber ajuda, na experiência do alto amor, onde tudo isso é vivenciado e aplicado em nós mesmos. Tudo isso diz respeito aos interesses eternos. E como eu comentei, é possível que a nossa vivência com o dinheiro propicie muito disso, não é? Eu posso ter planejamentos que me levam à experiência amorosa, que me levam a ajudar as pessoas, que me levam ao crescimento moral, intelectual, né? Afinar meu timbre espiritual. E quão raros, ele diz, são as pessoas que de fato priorizam os interesses eternos. E às vezes a gente fala sobre priorização e eu acho que a gente precisa ser muito pragmático. Priorizar é dar tempo, é dar espaço mental para aquilo. Quanto de tempo e de espaço mental no meu dia a dia, na minha segunda a domingo, tá havendo para os meus interesses eternos? Eu acho que o convite é a gente dar essa atenção, né? Priorizar as coisas da melhor maneira, entendendo que os interesses eternos são a grande prioridade, que os negócios podem ser um veículo para até a manifestação dos interesses eternos, mas de que talvez a nossa vivência esteja sendo só a vivência da preocupação, do efêmero, do transitório, da conquista vazia, e isso é muito preocupante. Então, eu espero que vocês possam refletir sobre o que é supérfluo e necessário na vida de vocês, sobre os interesses eternos e como vocês podem se aproximar mais deles. Essa é uma resposta individual. E que a gente possa então ir caminhando pouco a pouco em direção a Deus, em direção ao amor, tá bem? Assim eu vou encerrando, agradecendo a oportunidade, fazendo a nossa prece de encerramento, agradecendo muito a Jesus e aos mestres espirituais pela oportunidade da reflexão, pela oportunidade da leitura, e que possamos, cada um de nós, buscar as nossas respostas internas para melhor lidarmos com a vida material, fazendo dela um grande caminho para a ascensão espiritual. Que assim seja, graças a Deus.